domingos. Olha que benção, hein? Nem parece, né? Nós ficamos então 9 domingos seguidos falando sobre o livro de Eclesiastes, falamos sobre diversos assuntos. Hoje pela manhã aqui nós falávamos na IBD que é importante para nós seguirmos séries de mensagens, porque nós não conseguimos escapar de temas muitas vezes espinhosos para nós, mas que a palavra do Senhor nos joga, nos lança ao encontro dessas situações. Então hoje nós vamos encerrar esse tema e nós vamos falar um pouco sobre o coração da sabedoria. Então hoje nós encerramos dentro de uma anatomia que nós passamos por diversas partes do corpo humano, fazendo ponte com o tema sabedoria. Hoje falaremos sobre o coração da sabedoria, que é o temor do Senhor, diz Provérbios, é o princípio da sabedoria. Amém? Eu quero começar, como sempre faço, fazendo uma pergunta para vocês. Como nós lidamos com o tempo? Como nós lidamos com o tempo? Eu fiquei pensando nessa pergunta e foi muito legal para mim ter me debruçado sobre esse texto, porque eu fiquei imaginando como nós lidamos com o tempo. Eu olhando para vocês daqui de cima, eu vejo jovens, adolescentes, né? Ou final da infância, começo da adolescência. Eu vejo jovens aqui, vejo adultos, jovens casais, crianças pequenas que vão aprender a mesma lição ali atrás. Mas vejo também pessoas de idade, idosos já. E como nós lidamos com o tempo? E pesquisando um pouco sobre isso, eu descobri porque eu não conhecia, uma síndrome chamada Síndrome de Dorian Gray. Palavrão, né? Mas não se preocupe que eu vou explicar para você. Esse nome, ele vem de um romance, um livro, que um autor escreveu em 1890, O Retrato de Dorian Gray, no qual o personagem Dorian permanece jovem e belo enquanto um retrato envelhece em seu lugar, refletindo os efeitos do tempo e da corrupção moral. Ou seja, ele ficava jovem enquanto o quadro na parede envelhecia. Na vida real, esse termo, Dorian Gray, passou a designar pessoas que não aceitam os sinais da idade e tentam manter uma juventude eterna por meio de recursos artificiais. E aí, eu queria falar um pouco para vocês bem rápido sobre isso aqui, porque apesar esse Dorian Gray, por exemplo, não ser algo registrado na medicina, mas psicólogos do mundo inteiro e psiquiatras usam essa expressão como uma descrição clínica para descrever certos comportamentos. E aí alguns traços desses comportamentos que os psiquiatras e psicólogos chamam. O primeiro deles, eu acho que não está aí, Sabrina, obstinação pela juventude. Você conhece alguém que é obstinado pela juventude? Sintoma: uso excessivo de cremes, cosméticos, suplementos, cirurgias, procedimentos estéticos, plásticas, botox, preenchimentos. Outra coisa que está também dentro desse diagnóstico é a imaturidade emocional. As pessoas têm dificuldade em aceitar o ciclo natural da vida. Uma necessidade de reconhecimento social, de parecer sempre jovem. Às vezes quando eu vou comprar roupa, eu falo para a Elisa assim, não estou parecendo aqueles tiozão não, né? Quando eu falo tiozão para ela, eu estou querendo dizer, sabe aqueles tiozão? Porque assim, irmãos, eu vou confessar um sonho para vocês. Um sonho não, um pecado. O meu sonho era que eu ficasse com o cabelo branco e com um topete branco. Mas a vida passou e levou o topete. Aí eu deixo aqui branco. Mas, veja bem, estou brincando com vocês, mas você deve conhecer alguém assim, né? A pessoa não quer envelhecer. A idade dela está passando e ela continua se vestindo como se ela fosse uma jovem de 12 anos de idade, ou um jovem de 12 anos de idade. Então, esse comportamento compulsivo, é disso que nós estamos falando. E aí, antes de eu terminar a introdução, eu trouxe algumas pequenas pesquisas para vocês aqui. Agora sim, Sabrina. A primeira delas, procedimentos estéticos e autoestima feminina. Uma pesquisa com 40 mulheres entre 30 e 60 anos revelou que a adoção de práticas de rejuvenescimento, invasivas ou não, olha que interessante, está associada à pressão social. Porque você está olhando o Instagram lá, por exemplo, você vê aquela influencer que você segue, ou você vê as garotas na feira, você vai fazer feira, e aí a gente se sente pressionado.
Porque a gente quer ter um corpo igual, quer ter o cabelo igual, quer ver a vida social igual. Ou seja, é uma idealização de um envelhecimento como algo negativo. Uma outra coisa interessante é a aceitação cultural e normalização. Reportagens apontam que procedimentos estéticos tornaram-se mais aceitos e comum entre pessoas de 25 e 74 anos. Alguém aqui pode pensar assim, mas o Caio está falando isso aí aqui, mas tem muita gente já com uma idade um pouco avançada, 25 e 74 anos, diz uma pesquisa. Ou seja, pessoas com 60, 70 anos estão recorrendo a procedimentos estéticos. Caio, é pecado fazer procedimento estético? Não é disso que eu estou falando. Nós não estamos falando se é certo ou errado, nós estamos falando de sermos pressionados pela cultura, sermos pressionados pelos meios sociais para que tenhamos que nos sentir bem. É disso que nós estamos falando. E por fim, influências da rede social e fenômenos psicológicos. A dermatologista americana Michelle Hurry alerta sobre a ascensão do baby botox. Olha isso, irmãos. Jovens usam isso como medida preventiva, mas preocupante pela chamada deriva da percepção, uma escalada no desejo de modificar a aparência, às vezes gerando dependência emocional e riscos médicos. Te faço de novo a pergunta que eu fiz no começo. Como nós lidamos com o tempo? Todos nós vamos envelhecer. Os que já estão amadurecidos, por assim dizer, continuarão envelhecendo. Os jovens amanhã estarão velhos, e assim sucessivamente. Peço licença pela minha irreverência, mas quero citar uma canção, uma música, para vocês aqui no telão. Pode passar. O poeta escreveu uma música que dizia assim, vocês conhecem a música, mas não cante ela na cabeça. Eu estou trazendo apenas a letra. Todos os dias quando eu acordo, eu não tenho mais o tempo que passou. Você está cantando, Beth? Mas tenho muito tempo, eu tenho todo o tempo do mundo. Olha que interessante. Ele fala na primeira pessoa, quando eu acordo, eu não tenho o tempo que passou. Temos todo o tempo do mundo. Ô Renato, você está se contrariando? Vamos seguir? Todos os dias antes de dormir, ele dizendo, eu lembro e esqueço como foi o dia. Sempre em frente, não temos tempo a perder. Ué, você não tinha todo o tempo do mundo? Por que você está falando que você não tem tempo a perder? Segue a letra. Veja o sol dessa manhã tão cinza, a tempestade que chega é da cor dos teus olhos castanhos. Então me abraça forte e me diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo. Temos o nosso próprio tempo. Não, Renato, nós não temos. E por fim, o que foi escondido é o que se escondeu. O que foi prometido, ninguém prometeu. Ninguém prometeu uma vida eternamente jovem. Ninguém prometeu isso. Mas ele continua cantando, nem foi tempo perdido, somos tão jovens. Essa poesia, canção, é do Renato Manfredini Jr. Abra comigo a tua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 12, versículos de 1 a 8. Eclesiastes, capítulo 12, versículos de 1 a 8. O texto está projetado, a palavra do Senhor diz assim: lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos em que você dirá, não tenho neles prazer. Lembre-se do Criador antes que se escureçam o sol, e a lua e as estrelas e as nuvens voltem depois da chuva. Lembre-se dele antes do dia em que tremerem os guardas da casa, os seus braços se curvarem os homens que no passado eram fortes, as suas pernas, e cessarem os moedores da sua boca por já serem poucos. E se escurecerem os que olham pelas janelas, os teus olhos. Faça isso antes que as portas da rua se fechem e o ruído das pedras do moinho se tornem difícil de ouvir. Quando você se levantar a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, começarem a desaparecer. Quando você tiver medo do que há alto e se espantar no caminho, quando florescer com a amendoeira e o gafanhoto lhe for um peso, e quando você perder o apetite, porque o ser humano vai à morada eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça.
Lembre-se do seu Criador antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço. E o pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por esse tempo. Consagramos a Ti, ó Deus, esse momento, Pai. Nós estamos diante da Tua palavra, que o Senhor possa nos exortar, nos ensinar. Ó Deus, que o Senhor possa nos edificar, Pai. Que apesar de mim, ó Deus, o Teu povo possa ouvir a Tua voz. Sejam, ó Deus, edificados, Pai, pela Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, chegamos hoje então ao final da nossa série de mensagens Anatomia da Sabedoria. E vamos falar hoje sobre o coração da sabedoria. Eu quero falar para vocês hoje sobre abandonarmos os nossos ídolos e temermos ao Senhor. Abandonar os nossos ídolos e temer ao Senhor, porque temer ao Senhor é o princípio dessa sabedoria. Nós passamos então por inúmeras partes do corpo humano, falando, meditando em todo o livro de Eclesiastes. Agora, vamos olhar para o nosso coração? Essa conversa hoje é uma conversa sobre o nosso coração, sobre denunciarmos os ídolos que nós vamos construindo durante a nossa caminhada. O pregador começa essa passagem, é muito interessante isso para nós. Como nós vamos falar sobre ídolos, eu quero falar com vocês hoje então de forma bem rápida, sobre 3 ídolos, dos quais nós precisamos denunciar hoje. E o primeiro deles, o ídolo da juventude. O pregador começa com um imperativo aqui, uma ordem. Lembre-se, de novo os imperativos. Lembrem-se, é uma ordem expressa, bíblica para mim e para você. Se lembre. Ou não se esqueça. Traga à memória. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, juventude. É interessante para nós porque se nós nos lembrarmos o primeiro imperativo divino lá em Êxodo 20, no Decálogo, ou seja, nos 10 mandamentos, o Senhor fala o quê? Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus, te tirei da terra do Egito. Não farás para ti outros deuses, não terá outros deuses diante de mim. Então, o primeiro mandamento sobre nós é esse. O Senhor teu Deus é o único Deus, não há outro. E aqui o autor de Eclesiastes começa essa parte dizendo o que para nós? Lembre-se do teu Criador. Não há outro, não há nada e nem ninguém, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, que possa criar ou dar para você qualquer benefício. Só há um Criador, lembre-se desse Criador. Lembra do teu Criador, ou seja, abandone os ídolos. E nesse primeiro ponto aqui, o orgulho, a idolatria da juventude, ela é confrontada. Essa idolatria, ela é confrontada. Sabe por quê? Todo mundo que está aqui já foi mais jovem um dia. Desde os adolescentes que estão sentados ali, já foram mais jovens um dia. Até a pessoa mais velha que está sentada aqui, a pessoa com maior idade, mais idosa, chame como você quiser. Você já foi jovem um dia, não foi? E o tempo passou, não passou? E o tempo vai passar para todos nós. E é interessante porque quando nós somos jovens, o que nós pensamos? Eu preciso aproveitar a vida. Afinal de contas, eu estou envelhecendo mesmo. Mas qual é o conselho do pregador para mim e para você? Lembre-se de Deus. Lembre-se do Criador. Não é sobre aproveitar a vida, é sobre lembrar-se do Criador, para que Ele nos dê o poder ou o privilégio de podermos aproveitar a vida, desfrutar a vida, viver. E essa é a idolatria da juventude. Nós queremos viver a nossa vida como se o tempo estivesse garantido. Nós achamos que nós podemos pegar um punhado de areia, colocar dentro daquela ampulheta e segurar ele e ele não passa. Porque nós achamos que nós podemos aproveitar a nossa vida do jeito que nós bem entendemos e que o amanhã não vai chegar. Já percebeu que o amanhã sempre chegou para você?
quando nós somos irresponsáveis, quando nós compramos sem pensar, depois a fatura do cartão vem, não vem? Quando nós não poupamos e nós vivemos uma vida desregrada, a conta chega. Então a gente precisa entender que nós não controlamos o tempo. Talvez os que não são jovens mais possam dizer assim: peraí, estou fora, esse primeiro ponto aqui não é para mim, eu não sou jovem mais. Lê do engano. Lê do engano. Porque é para nós sim. É para o nosso coração sim. Por quê? Sabe o que Deus está oferecendo para nós aqui, meus irmãos? Sentido verdadeiro da vida. E esse sentido só pode ser encontrado quando nós nos lembramos do Criador. Agora, o fato dele dizer, lembre-se do Criador na sua juventude, não significa que nós, que já não somos mais tão jovens assim, não precisamos mais nos lembrar dele. Então encontre na lembrança do Criador, no relacionamento com ele, sentido para a sua vida, antes que seja tarde demais. Porque se você quiser encontrar sentido para a sua vida em qualquer outra coisa, você vai estabelecer um ídolo na sua vida. E isso mais cedo ou mais tarde vai destruir a sua vida. Eu sei que é pesado, mas é a verdade. Lembre-se do seu Criador. Eu quero trazer a primeira mentira para vocês aqui. Pode pôr, Sabrina, por favor. A juventude é eterna. Então eu posso viver sem pensar em Deus agora. Você acha que os jovens pensam isso? Sim ou não? Muito sim. Você acha que os adultos pensam isso? Você acha que as pessoas mais maduras pensam isso? Todo mundo pensa isso, irmãos. Vou viver a minha vida agora. Eu não preciso pensar em Deus agora. O texto mostra que tudo isso é vaidade. O tempo não está nas nossas mãos. Tudo isso é vaidade. Os nossos afetos, o nosso coração, os nossos sentimentos precisam ser reorientados. Menos amor às vaidades, mais amor a Deus. Eu preciso reorientar os afetos. Não amar a juventude como um ídolo, mas amar o Criador como fonte da vida. Se você amar a sua juventude, o dia que ela passar, o sentido da sua vida acaba. Mas se você amar o Criador, mesmo você sendo jovem, você crescendo, você amadurecendo, você ficando velho, você continuará vivendo uma vida, porque o sentido da sua vida vem do Criador e não da sua juventude, porque a juventude passa, a beleza passa, as nossas forças passam e assim sucessivamente. Lembre-se do Criador. Amém? Prontos para abandonar o ídolo da juventude? Mesmo que você não seja jovem, você pode ainda estar se apoiando nas coisas das quais você ainda consegue fazer. Mas lembre-se, todas elas passam. E como diz o pregador em Eclesiastes, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. E correr atrás do vento. Mas em segundo lugar, quero denunciar com vocês, quero que vocês entendam que nós precisamos abandonar o ídolo do tempo. O versículo 2 diz assim: lembre-se do Criador antes que se escureça o sol, a lua, as estrelas, as nuvens voltem depois da chuva. Lembre-se dele, do Criador, antes do dia em que tremerem os guardas da casa. O que são os guardas da casa, hein, irmãos? Os seus braços. E se curvarem os homens que no passado eram fortes, e as suas pernas, e cessarem os moedores da sua boca. O que são moedores da sua boca? Os dentes. Antes que você perca os dentes. Olha que palavra dura. Olha que palavra dura para o nosso coração, irmãos. Lembre-se de Deus antes que você perca os seus dentes. Não tem nada romântico aqui, tem? Antes que os seus olhos se escureçam e você olhe pela janela e você não enxergue mais nada. Eu estava brincando quarta-feira aqui, eu fui fazer o meu exame de renovar a minha CNH. A moça mandou tirar o óculos. Tirei o óculos. E a minha visão é boa, eu uso óculos por causa da tela azul do computador. Eu achava que era isso.
Aí, fecha um, olha no negocinho lá, eu li tudo. Olhei o outro, tá. Ela falou, agora coloca os 2 olhos na máquina. Daí ela falou assim, vão acender 3 luzes. Acendeu o semáforo, vermelho, verde. Quando apareceu o verde, eu vi preto e branco, porque eu não vejo verde. Não é daltônico não, é coisa de corintiano mesmo. Aí apareceu o amarelo. Aí, irmãos, ela falou assim, agora vai piscar uma luz forte. Ela vai piscar, quando ela apagar, você precisa falar a letra que está embaixo. Eu falei, tá bom então. Cadê a letra, irmão? Eu fiquei assim, moça, tô chegando em nada. Ela falou, moço, se você não viu, eu vou ter que te reprovar. Aí eu falei, Senhor. P! Acertei. Mas depois de um tempinho voltou. Com 40 anos. Eu tenho 41. Aí eu fui embora todo feliz. Falei para Elisa assim, renovei minha carta. Tudo certo. Aí passou uma meia hora, chegou um e-mail para mim, do Detran. Sua carta digital está pronta. A hora que eu abri, mudou. Agora são 10 anos. Aí bateu a depressão. Eu falei, Elisa, quando eu voltar lá, vou ter 51 já. É isso aí, o que? Olha para você ver. Eu ainda me lembro, quando criança, o meu avô falava, seu aniversário de 18 anos, eu vou te dar a carta. Só que ele morreu, antes dos 18 anos. Aí quando eu fiz 18, minha avó me deu a carta. Eu me lembro até hoje, do dia que eu fiz o exame do CFC, lá a prova escrita, fui dirigir o carro, não fiz nada, porque meu tio era comandante da polícia rodoviária, só chegou na porta e falou pro cara assim, é meu sobrinho, tá? Aí o cara falou assim, irmão, põe primeiro, dá uma volta no quarteirão aí. A culpa não é minha, se eu ralar aí, você sabe por quê. Eu me lembro de todos os detalhes. Só que já fazem quantos anos, irmãos? 23 anos. Então, o ídolo do tempo, olha que interessante. Eu contei essa história para você porque a gente olha pela janela e a nossa vista já não é igual. O autor bíblico está dizendo que antes que os moedores da sua boca caiam, por jazerem poucos, ou seja, os dentes vão indo embora. Então, o segundo conselho do pregador é feito por meio de metáforas. E se eu pudesse traduzir todas as metáforas, do 2 até o 6, eu resumiria numa frase para você assim, lembre-se do Criador antes que você envelheça. Antes que você envelheça. Olha que interessante. Ele termina no versículo 5 dizendo a amendoeira florescer. É uma metáfora para cabelos brancos. Olha que interessante isso. A nossa autossuficiência, ela é destruída. Porque o tempo passa. E ela é destruída, não é? E aí eu pergunto para mim e para você, como nós temos vivido a nossa vida? Quais têm sido as nossas prioridades? Você concorda comigo que eu e você precisamos ter os nossos desejos redimidos? Se nós estamos envelhecendo, você precisa curtir a vida antes que você morra? Ou você precisa lembrar do Criador antes que você morra? Olha que pergunta interessante. Você precisa, como diria aquele filme, curtir a vida doidado antes que você morra? Ou você precisa lembrar-se do teu Criador antes que você envelheça e morra? Lembre-se do teu Criador. Lembre-se do teu Criador. E lembrar do Criador não é deixar de viver, não é deixar de curtir a vida, é pelo contrário, a verdadeira vida está em Cristo, e nele nós vamos viver. E eu fiquei pensando sobre isso, e é fato que existem pessoas que vivem presas no passado, porque tem o tempo como ídolo. O ídolo dela é o passado. Não, porque quando eu era jovem, não porque quando eu tinha isso, não porque quando eu trabalhava em tal lugar, não porque quando eu fazia tal coisa, não porque quando eu não sei o que lá, porque quando eu... Irmãos, isso pode te gerar tantos males emocionais para a tua vida. Isso pode te levar para caminhos tão difíceis emocionais. Cuidado. É óbvio que nós vamos nos lembrar, ninguém aqui sofre de amnésia para esquecer o passado, talvez não sofra, talvez alguém possa sofrer.
Mas muitos de nós estamos presos. Se alguns estão presos no passado, outros estão presos em situações do agora. É apegado demais ao trabalho, à minha carreira, ao sucesso, à busca pela felicidade, ou a um consumismo desenfreado, excesso de presente também. O Senhor te convida a você trocar o apego pelo passado, o apego pelo presente, pelo anseio, pelo desejo da eternidade. Troque o saudosismo do que era, do que foi, como era antes. Troque as preocupações do agora pela esperança de uma vida eterna com Cristo. Abandone o ídolo do passado, o ídolo do tempo, do presente, e olhe para Cristo. Lembre-se que Ele está nos aguardando de braços abertos na eternidade. Aí tem que estar a motivação do meu coração. Você percebe o quão desorientado está o nosso coração muitas vezes? E eu quero mostrar para vocês a segunda mentira de hoje. O tempo está sob o meu controle. Eu sempre poderei mudar de vida depois. Eu sei que tem gente aqui que pensa assim. Eu sei. Está tudo no meu controle. Eu posso fazer isso aqui, a hora que eu quiser eu paro. Eu posso. A hora que eu quiser eu paro. Conhece alguém assim? Eu posso jogar no tigrinho, Caio, porque é só um pouquinho. A hora que eu quiser eu paro. Eu posso apostar nas bet, não é essa bet. Nas bet do futebol lá, dos jogos que fica apostando. Eu posso, a hora que eu quiser eu paro, isso não me controla. Eu posso jogar na Mega Sena, na cena da virada, na Mega da esquina, não sei da onde, porque não, isso não me controla, fica tranquilo. Eu posso beber, eu sei o limite de parar. Cuidado, irmãos, cuidado, não confie demais em você. Se tem alguém que não é confiável, é a pessoa que você vê no espelho todo dia. Nosso coração, ele é desesperadamente enganoso, como diz Jeremias. O texto está nos mostrando o quê? Não está nada sobre o nosso controle. Nem o tempo está sob o teu controle. Cuidado. Tem caminhos que parecem perfeitos ao homem, como disse o salmista, mas ao final são caminhos de morte. Ao final são caminhos de morte. O texto mostra que tudo é vaidade, tudo é transitório, tudo é frágil, inalcançável, como uma fumaça, que é a tradição hebraica para a palavra vaidade. Um vapor, uma fumaça. Vocês que são os mais experientes aqui da igreja, os três aqui, ó, os três. Se eu perguntasse agora, eles te contariam inúmeras histórias da juventude deles. Contariam ou não contariam? Então, irmãos, o tempo passa. O tempo voa. Mas em terceiro e último lugar, nós precisamos abandonar o ídolo da autossuficiência. Então, o ídolo da juventude, o ídolo do tempo e o ídolo da autossuficiência. O versículo 6 ele diz: lembre-se do Criador, antes que se rompa o fio de prata. Mas o versículo 11, tem aí, Sabrina? Acho que lá no começo só, né? O versículo 11 não, perdão, o versículo 7. É esse mesmo, Sabrina, desculpa, eu que estou viajando. É esse mesmo, irmãos. Lembre-se do Criador antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço. Do que ele está falando aqui? Antes que você morra. É a morte. Ele está falando da morte. Deixa eu abrir um parênteses. Você percebe o quão importante é que a igreja se organize para pregar em série? Quando que nós poderíamos ter a oportunidade de pregarmos sobre a morte aqui na igreja? Ah, Caio, quando o irmão morrer. Ninguém vai lá falar sobre morte, né? Vai falar sobre consolo. Veja como é importante. Antes então que se rompa o fio de prata, se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra,
ou seja, o nosso corpo é pó, o pó volte à terra, e o nosso espírito volte a Deus. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. O terceiro imperativo é apresentado com a última metáfora. Lembre-se do Criador antes que você morra. Tem um detalhe escondido aqui. A descrição da morte como um cântaro quebrado, uma roda despedaçada, o pó voltando à terra, mostra que a vida, nem a sua vida, é sua. Você entende isso nessa metáfora ou não? Nem a sua vida é sua. Porque o que fala no versículo 7? O pó volte à terra, da onde veio, o espírito volte a Deus. Foi Deus quem nos deu a vida. Foi Deus quem nos formou. Ou seja, nem a vida que você fala, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Não, não é sua. Idólatra. Não é sua, não é minha. A nossa vida pertence ao Senhor. Irmãos, é assim, se a sua vida pertence a você, você não confiou sua vida aos pés de um Salvador. Se a sua vida pertence a você, é você quem dita as regras da sua vida, então você caminha a passos largos para viver a sua vida aqui e após vida. Porque não vem com balela para o meu lado de que não, o inferno é aqui. É nada. É nada, moço. Tem uma vida eterna pela frente. Seja de gozo, glória aos pés do Senhor Jesus, ou seja do inferno. Olha que interessante. Não, a vida não é minha. Porque eu entreguei a minha vida aos pés do meu Senhor. Ou eu estou morto com Cristo, ou eu continuo vivendo a minha vida. A idolatria do tempo está sendo desmascarada, porque o tempo pertence ao Criador. Eu preciso substituir a autossuficiência pela dependência da graça. O ídolo da autossuficiência significa o seguinte: eu faço o que eu quero, a vida é minha. É por isso que eu comecei com aquele monte de pesquisa lá no início do sermão, dizendo para você, as pessoas têm dificuldade em envelhecer, elas não aceitam que o tempo passa. Aí eu mostrei uma música que todo mundo aqui sabe cantar, dizendo, eu tenho meu próprio tempo, eu sou tão jovem. O texto confronta a ilusão humana de viver sem Deus, sustentada por essa idolatria da juventude, do tempo e da autossuficiência. Ela quebra o orgulho humano, lembrando que a morte ela é inevitável. Cedo ou tarde, a nossa vida vai retornar ao Criador. E eu te pergunto mais uma vez, e você? Como você está vivendo agora? O que você tem feito dos seus dias? E a terceira e última mentira: a vida pode ser plena apenas pelo prazer ou pela conquista. Olha que mentira. Essa é a mentira da autossuficiência. Eu só sou pleno se eu conquistar e se eu tiver prazer. Mentira. O texto mostra que isso é vaidade. Mas eu quero terminar dizendo duas coisas para vocês. Você percebeu que o texto acabou? E se nós cantássemos uma canção agora, e orássemos e fosse embora, nós iríamos embora todos deprimidos. Porque nós só apanhamos hoje. Mas o texto não acaba assim. Porque o autor de Eclesiastes, ele está fazendo o quê? É como se você tivesse ido na consulta do médico, o médico falasse assim, olha, você está com esse problema. Aí você fala, sério doutor? Sério. E agora? Não, é isso. Nós temos um médico aqui. Imagina isso? Ó, seu filho está com, sei lá, uma enfermidade de criança aí. Seu filho está com uma virose. O que eu faço, doutor? Não, é isso aí, virose, pode ir embora. Não, espera um pouquinho. Eu espero que o doutor me dê um diagnóstico e me receite um tratamento. É assim ou não é? Um remédio, alguma coisa. O autor de Eclesiastes não faz isso. Ele fala, lembra do Criador, porque você é jovem vai ficar velho. Lembra do Criador, porque você está envelhecendo e o tempo está passando. E no final, lembre do Criador, porque já já você vai morrer. E terminou. Mas é interessante para nós olharmos que
ele mostra o problema, ele aponta o problema, mas ele não oferece uma solução definitiva. Mas o Evangelho oferece. João capítulo 11, versículo 21, o texto está projetado, diz assim: então Marta disse a Jesus, aqui Lázaro tinha morrido, havia passado 4 dias. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Olha a Marta querendo controlar o tempo. Olha a Marta querendo controlar o tempo. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas sei muito bem, mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Espera um pouquinho, querida. Não é que você pedir a Deus, você está diante do próprio Deus. Mas vamos lá. Jesus disse a ela, o seu irmão há de ressurgir. Marta respondeu, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Ou seja, lá no final. Então, Jesus declarou, leia comigo 25, por favor. Então, você crê nisso? Eu estou perguntando para você. Porque você pode viver 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos do jeito que você quiser e acabar assim. Ou você pode viver lembrando-se do seu Criador e no final de tudo, você não morrer. A busca pela eterna juventude, ela existe em Cristo, não juventude, mas uma vida que é eterna. Uma vida que é eterna. Uma vida que aponta para uma eternidade. Marta respondeu, sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Deixa eu terminar dizendo isso para você. Talvez Lázaro fosse jovem demais para ter morrido. Jovem demais. Somos tão jovens, já dizia o poeta. Talvez Marta fosse uma pessoa ocupada demais para ocupar a sua vida aos pés do Senhor Jesus. Lembra da história de Marta e Maria? Marta estava preocupada com o bolo, com o pão, em servir a mesa. Marta estava preocupada com a comida, enquanto Maria estava onde? Aos pés do Senhor Jesus. Talvez Lázaro fosse jovem demais para morrer, enquanto Marta estava ocupada demais para ocupar a sua vida aos pés do Senhor Jesus. Mas Jesus declara isso para eles: eu sou a ressurreição e a vida. A partir da vida, e preste atenção nisso, a partir da vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus, nós somos convidados a viver uma vida que encontra sentido a partir dessa nova realidade. Vida, morte e ressurreição. Você não pode se esquecer disso. Vida, morte e ressurreição. Se você entender isso, você vai ser um jovem saudável, um adulto saudável, um senhor saudável, um idoso saudável, um vovô saudável. Porque você está vivendo uma vida, logo você enfrenta a morte, mas o que te espera é a ressurreição. Não tema a morte. Tema uma vida miserável longe de Deus. Vou repetir para vocês. Não tema a morte. Tema uma vida miseravelmente feliz longe de Deus. Não tema a morte. Tema viver o resto da sua vida longe de Deus. Essa realidade da ressurreição é uma vida que não se resume a vivermos aqui, mas ela aponta para uma vida eterna. Cristo proclama essa vitória sobre a morte, a vida eterna. Então o pregador, ele vê a juventude como oportunidade que deve ser aproveitada antes que se envelheça. Só que Jesus pensa uma coisa diferente. Jesus oferece uma nova juventude espiritual em qualquer idade. Vou repetir, estamos terminando já, irmãos. O pregador
diz para você assim, ó, lembre-se de Deus antes que você fique velho, antes que os dentes caiam, antes que as mãos, os braços fiquem fracos. Jesus vem e fala assim para Nicodemos: você precisa nascer de novo. Meu irmão, não interessa se suas pernas estão fortes ou fracas, se os seus braços não são mais os mesmos, se os dentes não são mais os mesmos, não interessa. Se você nasceu de novo, a sua vida, ela será para sempre eterna. Esse é o Evangelho do Senhor Jesus para nós. E eu termino dizendo para vocês, 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, Paulo não está dizendo se é criança, se é jovem, se é adolescente, se é idoso. Paulo está dizendo o que aqui, irmãos? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Acabou. A resposta de Eclesiastes aponta para a vida, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus. Cristo é o verdadeiro Criador que deve ser lembrado, o Redentor que dá sentido à juventude, o Senhor que vence a morte e o ressuscitado que transforma a vaidade da existência em esperança eterna. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça para não temermos a morte, mas ansiarmos pela vida eterna. Vamos ficar em pé, vamos cantar ao Senhor. Amém, meus irmãos? Eu espero que vocês tenham entendido. Não é sobre a morte, mas é sobre a vida que nós vivemos pós a ressurreição do Senhor Jesus. Vamos cantar com alegria? Em nome do Senhor Jesus.